Bom, vamos então aqui ao conto 19 do livro de contos Ânsia Eterna, da Júlia Lopes de Almeida, se chama Morte da Véria. É um conto em terceira pessoa, esse conto aqui é dedicado a Prisciliana Duarte de Almeida, brasileira, foi feminista, poeta. E aqui a gente tem então um conto em terceira pessoa que vai focalizar esta velha do título, que é a velha Amanda. Reparem como é que é descrita a velha Amanda. Cabelos brancos, rosto redondo, amolecido, sulcado por muitas linhas fundas. Então reparem que ela aparenta mesmo essa questão de velhice. Olhos azuis cariciosos e transparentes como as pupilas das crianças. Corpo pesado, grosso, baixo e curvado. Pés e mãos inchados, pernas paralíticas. Tal era a velhinha cuja vida deslizara entre sacrifícios que ela, na sua crença religiosa, espera ver transformados em flores no céu. Ou seja, então a gente já vê aqui que a velha Amanda, ela vai estar numa cadeira de rodas, paralítica das pernas, muito velha já. Só que aquela mulher que se sacrificou em vida e que ela espera agora, né, dentro dessa sua crença religiosa, que vá alçar o céu, digamos assim, né? Então ela trabalha muito, muito surda, mas extraordinariamente bondosa e ativa. Ela não parava de trabalhar na sua grande cadeira de rodas, recortando papéis para as confeitarias. Os recursos eram minguados. Repare então que ela vai cortando ali papel para a confeitaria, e é um emprego, claro, dentro da limitação dela, numa cadeira de rodas, mas mesmo com toda essa questão da velhice, paralítica das pernas, na cadeira de rodas, surda, ela está ali trabalhando dentro das suas possibilidades. Reparem, muito bondosa e muito ativa. São duas palavras importantes aqui para a velha Amanda, tá? Bom, só que ela tem um irmão que é o Luciano. E qual é o detalhe? Esse irmão Luciano é um pouco mais novo do que ela, ele não ajuda em nada. E pior, né, é aquele irmão que teve 4 filhas. Reparem, só filhas? 4? De mais a mais, doentes e pouco jeitosas. Ou seja, então a gente começa a perceber que quem é que é a grande ali máquina de trabalho ativa é a velha Amanda. Só uma dessas filhas do Luciano, bonita, a última, e essa era também a de melhor gênio, talvez por mais esperançada no futuro. Mãe não tinham, e fora a velha tia Amanda quem tivera com elas todo o trabalho da criação, bem como já tinha tido com o irmão. Então a gente vê também aqui que a Amanda ela serviu de mãe para o irmão Luciano e também está servindo de mãe para as filhas do Luciano aqui, tá? O irmão empregado público era viúvo, mal-humorado e envelhecido precocemente. Então reparem, né? A gente vê aqui que o Luciano teve então uma esposa, essa esposa faleceu, mas vieram 4 filhas, e tanto o irmão quanto as filhas, né, do irmão, do Luciano, a velha Amanda ela entra como uma mãe ali, não como uma irmã e tia, basicamente como uma mãe. E essa Amanda, ela, claro, ela gosta ali de contar, né, para as filhas do Luciano, né, para suas sobrinhas, né, o que que o Luciano aprontava, o que que o Luciano fazia, ó, os caprichos que lhe satisfazia para não o ver chorar, as horas que perdia de sono para o embalar nos braços, os sustos com as doenças e quedas, e uma noite que passara em claro para fazer um traje de anjo com que Lucianinho foi à procissão do corpo de Deus. Então aqui a gente vê, né, o quanto a velha Amanda tem esse gosto de dizer, olha só, eu fiquei aqui uma noite inteira porque ele estava doente, a gente fez o traje dele para ele ir na procissão, a questão religiosa. E claro que as filhas do Luciano ali, né, estão tentando imaginar o pai ali, como é que era o pai mais novo, e a velha Amanda dele a puxar pela memória, dando os detalhes todos, como é que era o cabelo do Luciano, como é que era esse traje todo aí, tudo mais, né? E as sobrinhas da velha Amanda, né, que ela dá quase como filhas ali, né, estão ali se divertindo com essas histórias, né? Custava a elas, as 4 filhas, crer que o pai, o Luciano tão sisudo hoje, tivesse feito aquilo. Mas a tia Amanda afirmava a elas, tudo com segurança, mesmo diante dele, o Luciano, que não protestava, e as filhas ficavam satisfeitas, tendo como que uma desculpa para suas, né, ah, traquinagens ali, né?
Entretanto, tia Amanda não parava de trabalhar. E lembrando, né, ela ganha pouco dentro das limitações dela. Pouco a pouco, a pobre Verinha foi também perdendo a memória. Confundia datas, relatava atrapalhadamente os fatos. Então aqui a gente vê, né, que ela estava surdinha já, agora perdendo a memória, vai ficar ceguinha também, e ela continua a trabalhar porque ela é muito ativa, só que agora atrapalhada, de forma ruim, ela vai perdendo clientes com isso, e o serviço das confeitarias começou a escassear. Por quê? Porque como ela recortava papel, né, e tudo mais, e agora a visão dela não tá boa, tá falhando, começou a escassear até que faltou completamente, ou seja, ninguém mais procurava ela para fazer aquele trabalho de corte de papel ali e tudo mais. Nesse dia, a pobrezinha da Amanda chorou. O irmão não lhe dava nada. Reparem, né, o quanto o Luciano aqui é indiferente para com a irmã que serviu de mãe para ele e que está ali, surda, cega, paralítica das pernas, uma cadeira de rodas, perdendo a memória. E o que faz o Luciano? Não faz nada para a irmã. E aí, como é que ela vai fazer agora, a Amanda, para proteger, de certo modo, né, essas sobrinhas dela, essas filhas, né, que são as filhas do Luciano? No fim do mês, lá foram ter com ela a viúva pobre dos 7 filhos e a comadre Tísica. A velha não teve coragem de lhes contar a verdade, corou, ficou corada, né, envergonhada, porque a velha Amanda ajuda essa viúva, ajuda essa comadre Tísica tuberculosa. Então, lembrando, né, no começo, a velha Amanda é uma mulher bondosa, trabalhadora, ativa, só que agora ela está mal. Como é que ela vai ajudar se ela está mal? E no outro dia mandava o que a casa de penhores lhe dera pelo seu relógio antigo e que ela tinha destinado para a primeira sobrinha que casasse. Então, olha até onde vai a bondade da velha Amanda. Ela pega e vai lá e penhora um relógio antigo. Vai para uma casa de penhor e tudo mais, pega um dinheiro em cima. Só que esse relógio ele estava prometido para a primeira filha do Luciano ali que se casasse, né? Agora já não tem. E aí as filhas do Luciano, ao saberem dessa atitude aí da velha Amanda, acabam falando, né, pro Luciano, a tua irmã, a velha Amanda, né, enfim, empenhou o relógio. O Luciano ouviu as filhas, mordendo o bigode branco, com a indignação das filhas a refletir-se nos olhos. Foi imediatamente falar com a irmã, que é a velha Amanda. E o que a Amanda estava fazendo ali? Achou a irmã, a velha Amanda, cosendo, costurando na sua cadeira de rodas, com os óculos caídos sobre o nariz, a cabeça pendida. Vendo, ela sorriu. Reparem só, né? A Amanda vendo o Luciano se chegar perto dela para tentar entabular uma conversa, ela já fica feliz, porque ela ama o irmão, ela foi uma segunda mãe para o irmão. E aí o Luciano pergunta, então, é verdade que você mandou empenhar o seu relógio de ouro? E ela diz, é, respondeu ela na sua costumada placidez. E aí o Luciano começa a protestar, não, mas isso aí não se faz e tudo mais e tal, né? Aí a sociedade vai pensar que eu não dou nada para ti e tudo mais, né? E o que ele meio que ameaça a própria irmã? Ele diz assim, tome cuidado, tome cuidado. Agora reparem o que o narrador em terceira pessoa diz. Quantas vezes Luciano dissera aquelas mesmas palavras, né? Não, desculpa, ó. Quantas vezes dissera ela, a velha Amanda, aquelas mesmas palavras ao Lucianinho, nos velhos tempos, ou seja, tome cuidado, Lucianinho, tome cuidado. E repare o que fez o destino, o tempo, né? O Luciano vem em tom, a partir de agora, de ameaça ali, né? Só que o que dizia a velha Amanda quando ela dizia tome cuidado? Dizia com meiguice, alisando os cabelos do Luciano, ou entre dois beijos. Olha, meu filho, toma cuidado, não te exponhas ao sol, não coma frutas verdes, estuda bem as lições, toma cuidado contigo, meu amor. Só que agora o Luciano usa as mesmas palavras, só que com raiva. E ela, velha Amanda, curvava a cabeça ao irmão e obedecia, porque temia o Luciano. Ela, Amanda, que o criara desde pequenino, que por causa dele perder um casamento, que por causa dele se tinha sempre sacrificado. Era duro, mas era assim. Repare então que a gente fica sabendo alguns detalhezinhos, mas não tudo, né? Por que ela perdeu um casamento? Como foi? Será que ela teve que cuidar dele sempre e tudo mais? Então ela se sacrificou sempre pro Luciano. E como é que está sendo a paga agora, né? Como é que ela tá... O Luciano paga toda essa questão
retribuindo com gratidão, negativo. E aí aquela coisa assim, bem assim de mãe também, né? A Amanda não é mãe do Luciano biologicamente, é irmã, mas tratou ele sempre como fosse uma mãe. E o que ela pensa, né? Ah, isso aí deve ser doença, o meu irmão é doente. É doença, não é ruindade de coração. Se ele sempre foi tão bom, aquilo há de passar. Bem como aquela questão de mãe, assim, né? Passar um pano por cima, né? E o que acontece? Reparem, no fim do mês a questão estava esquecida e a Vera recebeu a visita da comadre Tísica de novo e da viúva pobre lá dos 7 filhos, né? Só que agora a Vera Amanda não tem dinheiro nenhum, só que ela vai ser honesta com as protegidas dela, digamos assim, porque antes ela tinha corado, ficado com vergonha de dizer que não tinha dinheiro, tá? E aí a Indy diz, eu não tenho dinheiro. Só que essa mulher ali, a tísica, né, a tuberculosa, leva uma receita do médico, precisão de remédio, né? A viúva já vai lá, leva também o filho mais novo. Tudo para quê? Porque sabem que a velha Amanda é bondosa, tudo para amolecer, de certo modo, né, o coração dela. A Vera enterneceu-se e prometeu mandar no dia seguinte alguma coisa, tanto a uma como a outra. Repare então que as duas ali, né, que acabam achacando a velha Amanda, também tem já essas manhas de como dobrar esse coração bom da velha Amanda, né? Bom, aí a velha Amanda chega até o Luciano e diz, ó, hoje vieram cá aquelas pobres, coitadas, custa-me tanto não lhes dar esmola. Se você, meu irmão Luciano, me pudesse emprestar. E aí o Luciano pega e já vem meio agressivo, né? Acha muito o que eu ganho? Não se lembra que mal me dá o ordenado para sustentar as 4 filhas e nós? E aí o Luciano diz, olha, essa viúva que vem aí, que tem 7 filhos, por que ela não vai e emprega os filhos, né? E tal, manda os filhos trabalhar, e essa tuberculosa aí, tudo mais, essa tísica. E quando ele ia responder, o que faz a velha Amanda? Se eu tivesse 20 anos a menos, eu não te pediria isto, Luciano. Lembra-te bem. E aí, ela tá, claro, se referindo ali, né, quando ela trabalhava fora, quando ela cuidava das filhas do Luciano, quando ela era a ativa sempre ali, né, mas aí de boa visão, sem ser paralítica das pernas, de boa memória, de boa audição, né, não agora. Só o que ela fica sempre pensando? Não, aquilo é doença, não é ruindade de coração. No entanto, seu bom Lucianinho e as filhas comentavam entre si a caduquice da velha. Reparem, né, que ela está ali de corpo e alma, de coração, só que nem o Luciano nem as filhas do Luciano estão ali com a velha Amanda, né? E aí a velha Amanda vai nesse processo de cada vez ficar mal, cada vez mais, né? Então o que acontece? Ela está precisando agora de ajuda até para ir para a cama. Para quê? Para despí-la, vesti-la, lavá-la, levar-lhe comida à boca. Ou seja, a partir de agora, por questões de gratidão, essa é a verdade, né? Ela está precisando agora do Luciano e das filhas do Luciano. Então ela sempre ajudou, só que agora quem é que está precisando de ajuda é ela. E aí o Luciano, né, diz que essa minha irmã é insuportável e tudo mais, né? Apesar de muitíssimo idosa, a pobre senhora tinha apego à vida. Reparem aquelas mulheres que amam a vida, mesmo com todas as complicações aqui de saúde já. Já muito confusa das ideias, completamente inerte, parada, tinha impertinências, ralhava lá da sua cadeira de rodas com toda a gente. E o que acontece, né? Um dia vem a criada ali da casa e começa a gritar. Reparem, fogo, fogo, há fogo na casa. E o único jeito ali de fugir é pelo telhado. E aí na sua grande cadeira de rodas, a velha Amanda presenciava aquela cena sem poder mover-se, aterrorizada e sem voz. O irmão empurrava as filhas. Ou seja, reparem que o Luciano, o que ele está fazendo? Está salvando as filhas, ok? E aí o que acontece? Ó, o fogo vai comendo tudo. O que faz o Luciano? Corria, atirava para o telhado os móveis mais leves. Pressurosamente abria e fechava gavetas e saltava por fim também pela janela para o telhado, o único meio de salvação que a providência lhe oferecia. A velha ficou só. Reparem só que ingratidão do Luciano. Isso aí nem humano dá para dizer que é. Por quê? Porque, claro, ele vai ali empurrando as filhas, salvando as 4 filhas. Ok, só que depois a gente pensa, salva a irmã, a velha Amanda. O
que ele faz? Ele salva os móveis. Reparem a questão da aparência, os bens materiais e não o lado humano aqui, tá? E o que é a irmã vendo isso aí, né? O que a Amanda pensa? Ah, aquilo é doença, não é ruindade de coração. É como uma mãe que não quer ver o problema do filho, que é ruim, 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 ruim de coração, mas para ela aquilo é uma doença, né? E aí, claro, as chamas vão tomando conta ali, só a velha Amanda tá dentro da casa e a casa tá pegando fogo, ou seja, ela vai morrer. A velha sorria com ironia, lembrando-se da precaução do Luciano em arrecadar as coisas que ela e a irmã abandonada lhe ajudaram a ganhar. Então, até o final aqui, pensando, né, nessa preocupação do Luciano com os bens sempre, e o Luciano nem aí com a irmã. Bom, e voltou de novo Amanda a olhar para a janela. Tipo, naquela esperança, né, de que o Luciano vai chegar e vai salvar ela. Já salvou as filhas, já salvou os bens, então sobrou a Amanda. Então, entre o fumo já espesso, Amanda viu desenhar-se ali uma figura de um homem. O coração bateu-lhe com alegria. Ah, é o Luciano que se lembrou de mim, é o Luciano que se lembrou de mim, mas qual é o detalhe? Não é o Luciano. Era um bombeiro que lhe estendia a mão para Amanda, chamando-a. Só que assim, Amanda fica desiludida com essa cena. A velha fez-lhe um gesto que se retirasse. Ou seja, se fosse o Luciano, ok, ela estenderia a mão, sairia dali, mas como é um bombeiro, não é o irmão, a decepção total dela. Então, ela pede para o bombeiro se retirar. E como é que termina? Nisso, um rolo de fumo negro interpôs-se entre ambos, entre o bombeiro e a velha Amanda, como um véu de crepe. Perderam-se de vista. Ou seja, o bombeiro voltou para fora quase asfixiado, e a velha Amanda fechou os olhos e esperou a morte. Conto terrível aqui, um conto de ingratidão, na verdade, um descaso com a velhice também.